No episódio de hoje, no Minuto Escola Sabatina, a gente vai começar pensando no seguinte cenário. Imagina que o pneu do carro fura bem no meio daquela tempestade e o atraso para um compromisso super importante fica simplesmente inevitável. Nossa, só de imaginar já dá um desespero, né? Exato, bate aquele desespero imediato. Ou então indo lá para o outro extremo. Imagina receber uma notícia maravilhosa, tipo uma promoção totalmente inesperada no trabalho. A alegria vem na mesma intensidade. Sim, e qual é o instinto humano imediato nessas duas situações tão diferentes? A reação é sacar o celular do bolso e ligar para um amigo muito próximo. Ah, com certeza. A gente precisa falar. Existe uma necessidade urgente na nossa natureza de desabafar a frustração ou de celebrar a alegria com alguém que nos entenda profundamente. E o que a gente vai explorar agora é como essa exata dinâmica de amizade e intimidade se aplica à nossa vida espiritual. É uma analogia perfeita. Pois é, só que com um detalhe que faz toda a diferença, sabe? A forma como nós nos posicionamos fisicamente para essa conversa. O nosso tema hoje é a postura na oração. E essa comparação do amigo no telefone é maravilhosa para a gente começar a nossa reflexão. Porque a nossa tendência, na vivência cristã, é complicar o que deveria ser simples, não é verdade? Nossa, a gente complica demais. Demais. Muitas vezes nós transformamos a oração numa burocracia, num protocolo frio, distante, cheio de palavras difíceis e ensaiadas. Uma formalidade, né? Exato. Mas a verdade mais profunda que nós temos na nossa caminhada é que a oração nada mais é do que o abrir do coração a Deus como a um amigo. Sim, como aquele melhor amigo. Isso mesmo. É pegar esse telefone invisível, metaforicamente falando, e compartilhar as pequenas vitórias, os medos inconfessáveis e as dores diárias com o único que conhece cada detalhe do nosso ser. É lindo pensar assim. Se orar é, na essência, conversar com este amigo incomparável, a maneira como a gente se apresenta para esse diálogo também comunica uma mensagem muito forte, né? Com certeza. Fala muito sobre nós. E é aí que a gente entra no cerne da questão de hoje, que é a postura física durante a oração. Não se trata, assim, de uma regra engessada, mas de como o nosso corpo, a nossa linguagem não verbal, acaba refletindo a verdadeira condição do nosso coração diante da majestade do Criador. Nós, como estudantes dedicados da Bíblia, que buscam viver a fé na prática, precisamos entender que corpo e mente não andam separados. Eles não se dividem, né? De jeito nenhum. Eles agem em conjunto, o tempo todo. Essa integração entre corpo e mente é fundamental. E para a gente entender o peso da postura, precisamos dar um passo atrás e olhar para o cenário completo. Porque a oração não é só um desabafo terapêutico, sabe? É muito mais que isso. Exatamente. Ela tem um peso colossal no mundo espiritual. Existe um grande conflito acontecendo ao nosso redor, uma batalha milenar entre o bem e o mal. A gente não consegue ver isso a olho nu. Mas é real. É a realidade mais palpável do universo. E nesse contexto todo, a nossa comunicação com o céu atua como a nossa linha de frente. Ela é um posicionamento totalmente estratégico num campo de batalha. Sabe, ouvindo isso me vem uma coisa na cabeça. Deixa eu usar uma analogia aqui. Pode falar. É como vestir a camisa do seu time antes de sair de casa. Ah, sim. O ato físico de orar de manhã, de ajoelhar, é basicamente vestir a armadura de Deus. O inimigo olha para aquilo e já sabe a quem nós pertencemos. Nossa, essa imagem da camisa ilustra muito bem a dinâmica, porque revela do lado de fora uma identidade que está lá dentro. Exato. É uma bandeira que a gente levanta, né? É uma bandeira quando a pessoa acorda e a primeira coisa que faz é dobrar os joelhos no silêncio do quarto, ela está dando um recado visível aos exércitos do mal de que para aquele dia que está começando, a escolha da lealdade já foi feita. Já escolheu o lado. Sim, é um ato de rendição voluntária. E além dessa declaração de pertencimento, tem uma promessa de proteção ativa também. O Salmo 91, né? Perfeito. O Salmo 91 nos traz aquele conforto absurdo de que no momento em que buscamos esse refúgio, o Senhor envia os seus anjos para ficarem ao nosso lado. Amém por isso. Nos fortalecendo, guardando os nossos passos das armadilhas que o inimigo plantou.
A oração da manhã aciona mesmo as defesas do céu em nosso favor. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo por um minutinho. Manda. Se Deus é onisciente, se Ele já lê a nossa mente e conhece as nossas intenções antes mesmo da gente articular qualquer palavra, a postura não deveria ser completamente irrelevante? É uma boa pergunta. Tipo, não corremos o risco de transformar o simples ato de dobrar os joelhos logo de manhã num ritual burocrático, só para cumprir tabela? Por que a declaração física do corpo importa tanto se ele já sabe de que lado a gente está? Olha, essa é uma excelente provocação. E, sendo bem sincera, é uma armadilha na qual nós caímos com muita frequência. Sim, o automatismo, né? Isso! A resposta passa por a gente entender que a postura física da oração não serve para informar a Deus de algo que ele desconhece. Ela serve para alinhar a nossa própria psicologia. Ah, então é para nós mesmos. Exatamente. A ciência moderna tem até um conceito chamado cognição corporificada. Cognição corporificada. Isso. Sugere que o nosso cérebro não apenas envia os comandos para o corpo, mas ele também recebe instruções da nossa postura física. Ah, entendi. Uma via de mão dupla. Bem isso. Se andamos de cabeça baixa, o cérebro interpreta tristeza. Agora, se nós nos ajoelhamos, o cérebro recebe um sinal imediato de submissão, vulnerabilidade e reverência. A mecânica de dobrar os joelhos tira o ser humano do seu eixo de conforto, sabe? Nossa, faz todo sentido. Porque quando os joelhos tocam ali o chão duro, o nosso corpo e as nossas palavras entram em sintonia, né? Sim, para declarar que Deus é soberano e nós somos apenas a obra das suas mãos. É muito fascinante pensar por esse ângulo. Porque na nossa busca constante por conforto hoje em dia, né, no século XXI, a gente tem cadeiras ergonômicas que abraçam a coluna, travesseiros com memória, carros com suspensão perfeita. Tudo é super macio. Tudo é projetado milimetricamente para evitar qualquer atrito ou dor. Mas será que esse leve desconforto de estar de joelhos não seria justamente a ferramenta que a gente precisa para silenciar o orgulho humano? Com certeza. O nosso ego é muito inflado, a gente gosta de estar no controle de tudo. E como, quando o corpo assume uma posição menor, mais baixa fisicamente, a mente é forçada a reconhecer a majestade do Criador. É uma quebra de comodidade, né? A comodidade extrema muitas vezes nos anestesia espiritualmente. O orgulho se acomoda muito fácil na maciez do sofá da sala. Muito fácil. E às vezes a gente quer orar só ali, né? Na poltrona confortável. Exato. Claro que Deus nos ouve no sofá ou deitados no travesseiro após um dia exaustivo. Ele sempre ouve. Mas quando alguém se propõe a sair da cama quentinha e ir para o chão, o tato de sentir o chão ancora a mente na realidade da nossa fragilidade. É um freio. Ajuda a mente a parar de vagar pela lista de tarefas e a focar que estamos tendo uma audiência privada com o Rei dos Reis. É disciplina corporal que gera foco espiritual. E, bom, diante de toda essa compreensão sobre como a mente e o corpo interagem, a curiosidade leva a gente naturalmente para as escrituras, né? Como os grandes personagens do passado lidavam com isso. Os exemplos são incríveis. Pois é, o interessante é que quando a gente foge daquelas histórias infantis rasas e analisa os contextos reais, nós descobrimos que a Bíblia relata ações muito intencionais. Profundamente intencionais. Não é só listar quem fez o quê, mas entender o motivo. Pensa no caso de Daniel. Aquele decreto do rei Dario. Isso mesmo. Quando o decreto proibiu qualquer petição a outra divindade que não fosse o próprio monarca, o que Daniel fez? Ele não orou em silêncio debaixo das cobertas. Escondido, né? Ele podia ter feito isso. Podia, mas ele foi para o seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém e se ajoelhou. No Antigo Império, ajoelhar-se era um ato político, sabe? Reservado só para o rei absoluto ou para os deuses. Nossa. Ao manter a postura de joelhos, diante de Deus, à vista de quem quisesse ver, Daniel estava cometendo alta traição contra a Babilônia. A postura dele ali era pura rebelião contra o mal e pura lealdade a Deus. Caramba, isso ganha contornos dramáticos demais. E quando a gente olha para a vida de Jesus, então, a noite no Getsemane é talvez o maior exemplo de como a postura não é um protocolo de igreja. É uma resposta visceral. Exato. A própria palavra Getsemane
significa prensa de azeite. Ali Cristo não estava só cumprindo uma tradição. O peso da culpa da humanidade esmagou ele contra o chão, literalmente. A agonia era real, física. A Bíblia diz que ele se ajoelhou e em seguida prostrou-se com o rosto em terra. O corpo dele refletia a dor dilacerante daquela separação iminente do Pai. É um relato que deve nos encher de gratidão profunda. E a Bíblia está cheia de exemplos de quem dobrou os joelhos. Temos Estevão que, sendo executado debaixo de uma chuva de pedras, acha forças para ajoelhar e pedir perdão pelos assassinos. Impressionante. Temos o apóstolo Pedro se ajoelhando ao lado do corpo de Dorcas antes daquele milagre incrível. E Paulo ajoelhado na areia da praia, se despedindo dos irmãos em meio a lágrimas. É só que aqui entra um ponto muito libertador do nosso estudo também. Apesar desses exemplos lindíssimos do ajoelhar, a Bíblia mostra uma diversidade enorme. Mostra, sim. E é bom a gente lembrar disso. Nos tempos antigos, orar em pé também era muito comum e cheio de significado. O rei Josafá orou em pé diante de toda a nação quando eles iam ser destruídos por um exército. Em Neémias, o povo passa horas em pé confessando os pecados. E o próprio Jesus ilustra isso na parábola do fariseu e do publicano, né? Os dois oravam em pé. E o que isso representava para eles? Pois é. Orar em pé, naquele contexto, era uma postura de prontidão. Era um serviço comunitário. Quando eles levantavam, estavam declarando: nós estamos prontos para ouvir e obedecer. Era respeito em assembleia. Uma reverência coletiva, claro. Exato. E tem também o orar sentado. O rei Davi entra na tenda maravilhado com a promessa de Deus e simplesmente senta perante o Senhor. Elias ora sentado debaixo de um zimbro no deserto, esgotado fisicamente. Isso é tão reconfortante, sabe? Ver que a Bíblia não é de forma alguma um manual rígido de ginástica espiritual. Não tem uma cartilha dizendo, primeiro ajoelha por 5 minutos, depois levanta, depois senta. Não, de jeito nenhum. A postura acompanhava a alma. Fica muito claro que a atitude física acompanhava invariavelmente o estado emocional e espiritual daquela pessoa naquele exato segundo. Fosse um terror que jogava a pessoa com o rosto no pó ou a paz silenciosa de sentar na tenda. A forma externa abraçava a verdade interna, né? Exatamente. Mas isso nos traz para uma aplicação muito prática para os nossos dias. Como a gente equilibra a importância de dobrar os joelhos com as restrições da vida real? E aqui eu quero trazer uma mensagem de muito acolhimento, sabe? É necessário falar sobre isso. O altar principal é o nosso próprio coração. Tem muita gente ouvindo agora que, por limitações físicas severas, dores crônicas, cirurgias ou idade avançada, não consegue mais dobrar os joelhos. E a mensagem central aqui, isso jamais diminui o alcance da oração. De forma alguma. Deus não é um fiscal de ergonomia. Nossa, não mesmo? Ele busca adoradores em espírito e em verdade. Um coração quebrantado numa cama de hospital é infinitamente mais reverente do que um corpo ajoelhado abrigando uma mente cheia de orgulho. Com certeza absoluta. Eles sondam mais íntimo. Mas acho que o contraponto também é válido para a nossa reflexão de hoje, né? Totalmente. Se não existe impedimento de saúde, se o corpo tem condição de ajoelhar, mas o hábito se perdeu por pura conveniência, pela pressa ou preguiça de levantar da cama quentinha de manhã, aí a gente precisa ligar o alerta. É o alerta vermelho. Quando a gente substitui a reverência pela comodidade, estamos enviando uma mensagem para o cérebro de que Deus é quem deve se encaixar na nossa rotina, quando for conveniente. O que é muito perigoso. E isso cria um gancho perfeito para a orientação que o apóstolo Paulo deixa lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ele faz um convite que parece impossível. Ele diz, orai sem cessar. Um super desafio, né? Pois é. Se a oração fosse só a postura de joelhos no quarto, cumprir isso seria inviável. Ninguém vive ajoelhado 24 horas por dia. O orar sem cessar aponta para a comunhão que transborda do quarto e inunda a nossa rotina caótica. É a ideia de que o diálogo não se encerra quando a gente diz amém e levanta do chão. Ele apenas muda de formato. Isso. A gente passa daquela petição concentrada para um estado de espírito constante. A mente fica no céu enquanto as mãos e os pés trabalham aqui na terra. Sabe como eu gosto de visualizar isso?
É muito prático para mim. É como o funcionamento de um smartphone. Imagina um aplicativo vital rodando em segundo plano no celular. Gostei, explica mais. A tela principal pode estar ocupada ali com uma planilha do escritório ou com um aplicativo de mensagens. Você está ali no ônibus espremido. Mas no fundo do sistema, o aplicativo espiritual continua operando. A conexão com a torre não cai de jeito nenhum. O sinal está sempre lá. Sim, a gente continua processando os dados celestiais, enviando um pedido silencioso de sabedoria para uma reunião que vai ser difícil, ou agradecendo por um livramento no trânsito. O canal de amizade fica permanentemente aberto. É o rádio comunicador. Essa metáfora do processamento em segundo plano ilustra magnificamente bem a vida de oração. O Senhor é perfeitamente acessível, na madrugada silenciosa e também no barulho ensurdecedor da rotina. Ele está sempre lá. E quando a gente combina essa rede invisível constante, com os momentos diários, intencionais de ajoelhar, de reverência profunda, nós experimentamos a verdadeira plenitude. Ajoelhar calibra o sistema pela manhã, para o aplicativo rodar sem falhas o dia todo. Nossa, é uma jornada diária de aprendizado e intimidade que transforma a gente. E, bom, à medida que a gente vai encerrando esse mergulho nesse assunto tão importante, fica um pensamento bem provocativo para quem nos acompanha a levar para a semana. É uma boa hora para refletir. O nosso corpo tem uma linguagem. Ele conta uma história sem usar a voz. Da próxima vez que nós formos falar com o Criador do Universo na nossa intimidade, vamos observar a nossa própria postura. Se alguém gravasse a cena num vídeo sem áudio, a linguagem corporal estaria contando a mesma história de amor, urgência e reverência que os nossos lábios estão tentando expressar. É um questionamento profundo. Ele examina a nossa coerência espiritual de verdade. É um convite à integridade. E como não poderíamos terminar de um jeito diferente, eu queria convidar cada um que nos escuta, seja onde estiver, na postura que conseguir agora, a unir o pensamento conosco neste instante. Vamos orar. Senhor, nosso grande e eterno Deus, nós nos apresentamos diante da Tua imensidão, reconhecendo que somos falhos, poeira da terra, dependentes absolutos do ar que nos dás a cada segundo. Pedimos que o Teu Espírito Santo quebrante o nosso orgulho escondido e nos ensine a verdadeira submissão. Que a cada manhã, ao dobrarmos os nossos joelhos, não seja um ritual vazio, mas uma rendição autêntica que desfaça as armadilhas do inimigo. E que mesmo em meio às correrias, no trânsito, nos escritórios tensos ou nos leitos de hospital, o nosso coração permaneça conectado a Ti em oração incessante. Ajuda-nos a viver cada hora deste dia como amigos que andam lado a lado contigo, honrando o Teu nome. Pedimos essas bênçãos pelos méritos insubstituíveis de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. E a todos que dividiram esses instantes valiosos conosco hoje, fica aqui o desejo mais sincero de que os nossos próximos dias sejam marcados por joelhos calejados na intimidade e pela paz inabalável de saber que o Comandante do Universo é o nosso maior confidente. Fiquem firmes, permaneçam conectados e até o nosso próximo encontro. Um abraço muito caloroso a cada um que nos acompanha.